Olá, bom dia, sexto ano! Na aula de hoje de matemática, vamos estudar o conceito de porcentagem. Informação tão importante e presente em nosso cotidiano, como vocês sabem. Então, olha, a fim de ilustrar e contextualizar o nosso assunto, nós temos aqui uma bela imagem de uma floresta da Mata Atlântica, essa situada, em Morrotes, no Paraná, e temos a seguinte informação. Acredita-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20 mil espécies de vegetais, das quais aproximadamente 35% são nativas do Brasil. Olha, uma informaçãozinha importante, 35%. O que isso quer dizer em relação à quantidade total de espécies de vegetais? Aí vem a matemática. Vamos interpretar esses dados. A informação 35% são nativas do Brasil, que aparece no texto, representa uma porcentagem. Sendo assim, 35% representa a razão de 35 para 100, ou seja, de cada 100 espécies de vegetais, 35 são nativas do Brasil. A relação 35 em cada 100 pode ser escrita por uma fração, cuja numerador é 35 e o denominador é 100. Então, olha, toda porcentagem ela pode ser representada na forma de fração, conforme é ilustrado aqui, tá? E lembrando que o denominador, olha, fica sempre a informação que consta aqui embaixo, né? No caso de uma fração, denominador 100, e o numerador, a porcentagem em si que está sendo referida. Então, as frações cujo denominador é igual a 100, como 15, 50, 75, podem ser escritas por um numerador acompanhado do símbolo %, ou seja, 15%, 50% e 75%, respectivamente, porque, olha, o meu denominador é 100 nessas três frações. Resumindo tudo isso, a gente pode dizer o seguinte: porcentagem é uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Representamos uma porcentagem por esse símbolo aqui, e lemos %. Uma porcentagem pode ser escrita na forma de fração decimal com denominador igual a 100. Por exemplo, 40% indica que consideramos 40 partes de um total de 100 partes e pode ser escrita como está aqui representada. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho e ver alguns exemplos. Portanto, toda fração decimal ou fração equivalente a ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Veja alguns exemplos. Então, a gente vai ver dois exemplos agora para ilustrar esse estudo. Em um cinema, há 250 poltronas, ou seja, essa aqui é a quantidade total. Em certa seção, 140 poltronas foram ocupadas. 140 de um total de 250. Qual foi a porcentagem de poltronas ocupadas? Bem, lembrando que probleminhas de porcentagem a gente pode resolver na forma de fração. Então, a gente representa, essa questão aqui na fração, 140, 250 avos. Mas em termos de porcentagem, como que a gente resolve? Para escrever essa fração na forma de porcentagem, devemos obter uma fração equivalente cujo denominador seja igual a 100, porque aí é muito fácil. Então, olha, eu tenho que simplificar essa fração, ou seja, encontrar uma fração equivalente que tenha denominador igual a 100, certo? Então, olha, observe que tanto o numerador quanto o denominador são números pares que acabam com zero, E aí, lembrando daqueles critérios de divisibilidade, a gente sabe que esses dois números são divisíveis por 10. Fazendo essa divisão, eu encontro 14,25 avos. Mas, professor, eu quero uma fração com denominador igual a 100. Como que eu faço? Aí você tem que parar para pensar. E aí, se você multiplicar os dois termos por 4, olha, eu encontro um denominador igual a 100. Daí eu ficaria aqui com essa fração, da qual eu posso afirmar, que 56% das poltronas foram ocupadas de um total de 100, certo? Vamos ver um segundo exemplo similar ao que a gente acabou de ver. Na escola, bom saber, há 400 alunos. Para participar de uma peça teatral, foram escolhidos 5% dos alunos. Quantos alunos serão escolhidos? Olha, sempre que eu tiver uma fração, sempre que eu tiver uma porcentagem acompanhada do sinal, %, eu posso converter
essa porcentagem em uma fração. Então, tá aqui, olha. E como que eu vou calcular 5% de 400? Aí, eu faço a seguinte... Aqui tá falando que eu posso fazer da seguinte forma, ó. Para isso, dividimos o total de alunos em 100 partes iguais. Existem outras formas de resolver isso. A apostila está sugerindo que, primeira coisa, você divida 400 por 100, aí você encontra 4. E, por fim, o que você faz? Você pega essa resposta e multiplica por 5, que é o meu numerador, tá? Então, ao fazer isso, né, eu encontro a resposta igual a 20. Então, portanto, serão escolhidos 20 alunos. Mas você também poderia fazer 5 vezes 400, achar a resposta e depois dividir por 100. Ou então, seguir o que a apostila está sugerindo, dá no mesmo. Pegar o 400, dividir por 100 e a resposta multiplicar por 5. Assim você obtém a quantidade de alunos, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conceito de porcentagem, tá ok? Utilizando frações para resolver. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição.